semana passada, estávamos discutindo a semana passada sobre dois hormônios, insulina e glucagon, e você percebeu algumas coisas que teoricamente são bastante importantes para você entender metabolismo. E hoje a gente vai colocar mais funções nessa discussão. E aí você vai perceber um outro hormônio hoje, se der tempo, vai ter que dar tempo, que tem um papel fundamental nesse processo, nessa discussão toda, e você vai perceber isso, que é o GLP-1. Tá, mas vamos devagar para você relembrar algumas coisas. Toda vez que o paciente, você está numa situação hiperglicêmica, você lembra que, obrigatoriamente, a sua célula beta-pancreática irá produzir um hormônio maravilhoso que se chama insulina, beleza? A insulina tem várias ações dentro das nossas células. Você percebeu que na musculatura estriada esquelética, uma das ações da insulina é aumentar a translocação de GLUT4. Tá certo isso? E você também deve ter percebido que a insulina faz isso via receptor R1, que é o receptor da insulina, tá? Vou até chamar de receptor RI, receptor de insulina. Via o receptor de insulina se liga ao substrato do receptor de insulina, e aí você tem uma cascata de reação até chegar na translocação do GLUT. O que isso significa para a gente? Entenda isso com muito carinho, ó. Para que exista a translocação do GLUT, a fluidez de membrana plasmática, ela é essencial. Beleza? Por quê? Porque as vesículas, elas ficam no citosol da célula, contendo na vesícula o GLUT, GLUT4. E aí esse GLUT, ele é transportado até a membrana plasmática e, como se fosse um processo de exocitose, certo? Mostra os glúteos na membrana plasmática. Se você tem uma membrana plasmática mais rígida, significa que esse processo ele é dificultado. Da mesma sorte, se a sua membrana plasmática é mais rígida, a movimentação do receptor de insulina é menor do que deveria ser. Lembra no semestre passado? Foi no passado que a gente discutiu dislipidemia? Foi. E eu falava assim para você, pelo menos espero ter falado, que o receptor de LDL, que era o receptor de ApoB100, ele poderia ter problema, e aí você teria dislipidemia, porque o LDL não seria endocitado, ou a membrana plasmática da célula é uma membrana menos fluida, e aí há dificuldade do ApoB100 encontrar o seu receptor. E quando isso acontece, você tem LDL na corrente sanguínea, que vai depois ficar entre a túnica íntima e a túnica média. Não sei se você lembra disso. Espero que sim. Mas qual é a lógica disso? A lógica disso, espero que você entenda, é que as nossas membranas, quanto mais ácidos graxos poliinsaturados, quanto menos ácidos graxos poliinsaturados tiver, significa, quanto mais ácidos graxos saturados tiver, mais rígida é a sua membrana. Beleza? E a rigidez da membrana plasmática está associado a diversos problemas. Então, é muito legal, principalmente para as pessoas que não estudam nada, na verdade chega a ser triste, que acontece a seguinte informação. Isso aconteceu essa semana, não sei se vocês conhecem, mas a minha irmã Luciana, ela é nutricionista, contratada não, né? Ela trabalha na prefeitura, nos postinhos, atendendo pessoas obesas. E essas pessoas, na maioria delas, elas passaram por cirurgia bariátrica. E aí essas pessoas que passam por cirurgia bariátrica, elas emagrecem muito, mas ao decorrer do tempo, se não cuidar, claro, voltam a engordar. Beleza? E uma dessas pessoas que passaram por cirurgia bariátrica, nessa semana ela veio conversar comigo. Ela tinha uma hemoglobina glicada de 12%.
O normal é até 6,4%, no máximo 7%. Beleza? E ela estava com 12%. E é uma pessoa que tem aproximadamente 40 anos de idade. E ela falava assim, nossa, agora eu vou melhorar a minha alimentação, e agora a minha vida vai ser boa, vou começar a fazer exercício, e ela estava bem obesa já, e ela já tinha feito cirurgia bariátrica. E eu não vou ser diabética, e a diabética vai melhorar. Isso é verdade? Por que não? O problema dessa pessoa é a membrana plasmática dela, ao longo dos 40 anos, foi ficando cada vez mais rígida. Significa que ela demorou 40 anos para isso acontecer. E se ela agora tiver uma vida saudável, vai demorar 40 anos para isso desfazer. Então não é que diabetes não tem cura. É que o tempo que demorou para enrijecer demora para fluir de novo. Então as pessoas descobrem diabetes com 50 anos, deve ter ficado aí uns 40 anos se alimentando mal pra caralho. Então ela tem que ficar agora 50 mais 40, 90 anos, tendo uma vida extremamente saudável para falar assim, nossa, curou o diabetes. Porque demora, da mesma sorte que demora para as duplas ligações serem perdidas, para você produzir as duplas ligações de novo, demora o mesmo tempo. Quase o mesmo tempo. Entendeu a brincadeira? Então isso é extremamente importante para você pensar que é farmacológico o tratamento. Quando você tem um paciente diabético, é farmacológico. Eu disse na aula passada, perceba, se você está com um paciente pré-diabético, você vai fazer o que recomendar para ele a translocação do GLUT4 a partir do exercício físico. Não é isso? O exercício físico libera cálcio, lembra disso? Canquinase, e aí você tem a translocação de glúteo. Claro que isso ajuda, mas ajuda para pacientes que são pré-diabéticos. Né? Tipo o meu caso, comecei a fazer exercício. Mas vou começar a fazer, e você vai ver que eu vou ser muito fit. Vamos começar. Dito isso, a gente percebeu... Cara, exercício é muito ruim. Depois a gente percebeu o seguinte: a glicólise e a gliconeogênese sendo comandada por dois hormônios. A glicólise pela insulina e a gliconeogênese pelo glucagon. Beleza, então a glicólise, e aí eu acho que você entendeu, ela sempre vai acontecer, não é que sempre, né? Mas acontece preferencialmente em situações hiperglicêmicas. Tá? Então, não sei se você lembra também do primeiro período, mas eu sempre falo assim, nossa, por que o cérebro ele gosta mais de glicose do que o fígado? Na verdade, não é que o cérebro gosta mais de glicose que o fígado. Então, por que em uma situação hipoglicêmica, a quantidade de glicose que tem na corrente sanguínea ao chegar no cérebro permanece no cérebro e ao entrar no fígado volta para a corrente sanguínea? Isso tem a ver, não sei se você lembra, com a afinidade de enzima pelo substrato. E outra coisa extremamente importante, por que o cérebro não utiliza ácido graxo como fonte energética? Porque não consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Então você tem a meninge, dura mater, pia mater e aracnoidea, que são membranas que envolvem o seu sistema nervoso, e essas membranas permitem a passagem de moléculas de até 14 carbonos, entre 12 e 14 carbonos. Os ácidos graxos que a gente produz tem 16. Então não cabe. O buraquinho é menor do que o tamanho do ácido graxo. Então o ácido graxo não chega no seu sistema nervoso central. Se não chega, claro, ele não utiliza. E uma molécula de glicose tem quantos carbonos? 6. Então a molécula de glicose consegue passar pela membrana hematoencefálica. Então por isso que utiliza. Não é porque a glicose é mais importante que o ácido graxo. Não cabe. Beleza? E aí talvez você pense, nossa, mas por que Deus fez um buraquinho tão petitinho assim? Por causa dos vírus. Né? Quanto menor for o buraquinho, melhor é a barreira que a gente tem contra alguns micro-organismos para impedir o nosso cérebro desse contato. Show de bola? E aí você percebeu, a insulina, ela age em qual hormônio? Hormônio. Ela age em qual via? No passo 3. Na verdade, ela ativa a fosfofrutoquinase
2, beleza? E o glucagon ativa a frutose 1,6-bifosfatase, 2,6-bifosfatase 2. Lembra que essas enzimas vai produzir a frutose 2,6-bifosfato. A frutose 2,6-bifosfato ativa essa e inibe essa. A ausência da frutose 2,6-bifosfato inibe essa e ativa essa. Então, o controle da glicólise e da gliconeogênese pela insulina e pelo glucagon acontece de forma indireta. Não é na via em si, obrigatoriamente. Importante demais. Você vai perceber que outros hormônios participam dessa discussão. O cortisol, ele é um hormônio que atua aqui, ó. No passo 10 da via glicolítica. Ou, se você quiser, no passo 1 da gliconeogênese. Então, para a gliconeogênese acontecer, a gente pensa que isso é um momento de estresse, porque é um momento de hipoglicemia. 2 hormônios são liberados. O cortisol, que aumenta a produção da fosfenilpiruvato carboxicinase, e o glucagon, que age aqui. Então, cortisol aqui, glucagon aqui. E a adrenalina? Aqui. Adrenalina não, perdão. E insulina? Aqui. Tudo bem? E aí a gente vai discutir ainda hoje, se tudo correr bem, que o cortisol, capaz que vai ser na próxima aula que não vai dar tempo, mas o cortisol, muita gente correlaciona ele como o hormônio do estresse. Isso é verdade? Não. O que é verdade é, o cortisol é o hormônio que combate o estresse. Não é ele que gera o estresse. Porque muita gente tem essa ideia, não sei se você tinha ou se você tem. Porque sempre disse assim, nossa, quando eu estou estressado, o nível de cortisol está lá em cima. Mas não é o cortisol que está fazendo você ficar estressado, é o contrário. Quando você está estressado, o seu corpo libera cortisol para combater o estresse. Não é para estimular. Tá bom? E uma das coisas que nos estressa é a hipoglicemia. Então, quando o seu paciente está hipoglicêmico, ele vai ter aumento de cortisol? Vai. E o aumento de cortisol serve para quê? Para atuar no seu fígado. Onde? Fazendo o quê? Estimulando a síntese dessa enzima, para que a gliconeogênese aconteça. Então, se você tem muito cortisol, a gliconeogênese ela é estimulada. Show? Entendeu a brincadeira? E aí a gente chega agora nessa discussão, que é a síntese e a degradação do glicogênio. Percebam o seguinte, disse para você também semana passada ou retrasada. Quando você come carboidrato, muito carboidrato, e não faz exercício físico, esse aumento do consumo de carboidrato te engorda por qual motivo? Porque ele vai ser convertido em ácidos. Quem é o órgão responsável disso? Fígado. Como é que o ácido graxo que foi produzido no fígado chega no seu adipócito? A partir de VLDL. Tudo bem? O VLDL é a lipoproteína que leva o ácido graxo do fígado para o tecido extrahepático. No caso, o tecido adiposo. Show de bola? Então, você pode falar que você, ao acumular glicose, está engordando? Não. Porque como que você acumula glicose? Na forma de glicogênio. Glicogênio não é gordura. Gordura é ácido graxo. Então, o glicogênio está em 2 locais do nosso corpo, de forma preferencial. Primeiro local, fígado. Segundo local, musculatura estriada esquelética. O objetivo do glicogênio no fígado é diferente do objetivo do glicogênio na musculatura estriada esquelética. Beleza? O glicogênio no fígado tem função de controle glicêmico.
glicogênio da musculatura estriada esquelética tem função de reserva de glicose para fins iniciais de respiração celular. Beleza? Então são duas coisas, duas reservas em dois órgãos diferentes com objetivos diferentes. E quando você pega o glicogênio, você está pensando em algo parecido com isso. Então perceba, isso é uma molécula de glicose, outra de glicose, outra de glicose e assim sucessivamente. E as ligações entre as moléculas de glicose, a gente chama ligações alfa 1,4, porque aqui é o carbono 4 e esse é o carbono 1. Beleza? E a ligação é do tipo alfa. As nossas enzimas conseguem quebrar a ligação do tipo alfa. Se fosse do tipo beta, seria celulose. E as nossas enzimas não conseguem quebrar as ligações do tipo beta. 1,4. Então, nossa, eu estou comendo capim, folhas, verduras. É bom para você? Para você enquanto você, não. No sentido de, porque você não tem enzima capaz de degradar a celulose. Ah, mas os micro-organismos que vivem em simbiose contigo, eles degradam para você. Mas perceba que são eles que fazem isso. E você se beneficia com isso. Show de bola? Numa simbiose. Mas você não tem a enzima que quebra a ligação do tipo beta, só a do tipo alfa. Se você olhar para essa molécula, acho que você entende, isso não é um ácido graxo. Isso é glicose grudada a glicose. E aí, para que exista essa síntese, o que vai acontecer? Ó, essa é a glicose que vai ser adicionada aqui na frente. Então perceba que isso é uma glicose, aqui é outra glicose. Perceba que esse é o carbono 1, espero que você esteja enxergando, e esse é o carbono 4. Então a gente tem uma ligação alfa 1, 4. Né? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Alfa 1, 4. Beleza. Para que eu adicione mais glicose, eu preciso disso. Ó. E isso é o que a gente chama de UDP-glicose. Tá, é uma uracila, que é uma base nitrogenada, e a galera fala sempre assim, nossa, a uracila está no meu RNA. Tá, mas também está na produção do glicogênio. Beleza? Uracila mais uma ribose, 2 fosfatos. Se a gente tivesse o terceiro fosfato, a gente teria o UTP, uracila trifosfato. Só que no lugar do terceiro fosfato, a gente tem a glicose que você comeu em excesso. E aí você tem essa enzima, ó, glicogênio sintase. Essa enzima glicogênio sintase, ela é ativada via ação da insulina. Então perceba, olha o que eu estou te dizendo. Eu comi muita glicose. A insulina agiu no receptor de insulina. Se eu estiver pensando no músculo, primeira função do receptor de insulina ativado, translocar glúteo. Segunda função do receptor de insulina ativado, estimular a glicólise. Terceira função do receptor de insulina ativado, estimular a síntese de glicogênio. Perceba que é tanta glicose que está entrando na sua célula que tem glicose para fazer todas as vias. E faz todas as vias ao mesmo tempo. Show de bola? Então, a insulina, ela estimula a produção de glicogênio. Em quais células, pessoas? Hepatócito e muscular. Show de bola? Ah, Léo, beleza. Eu não quero ter glicogênio trabalhando, aliás, sendo produzido. Eu quero destruir o glicogênio. O que eu faço? Pego outra enzima. E a outra enzima se chama glicogênio fosforilase. Então perceba, glicogênio sintase, síntese, produção, insulina. Glicogênio fosforilase, eu vou fosforilar o glicogênio. Então perceba, isso é glicogênio. Poderia ser amido, é idêntico. Tá? Só que amido está na planta. E glicogênio está no nosso músculo. Tá. Quebrei a ligação alfa 1,4 pela enzima, glicogênio fosforilase. Olha o que eu liberei. Glicose. Mas eu liberei qualquer glicose? Não. Liberei a glicose que tem o fosfato em qual carbono? 1. Então você libera a glicose 1-fosfato.
Entende o que eu disse? Vai, brilha. Seja nerd um pouquinho. Bora. Eu disse isso no primeiro período e você decorou. A glicose, quando entra na célula, ela pode sair. Mas para eu garantir que a glicose fique na célula, o que eu tenho que colocar na glicose? Fosfato. Em qual carbono? 6. Beleza? Tá. O que está acontecendo aqui? Quando eu quebro o glicogênio, eu não libero glicose. Eu libero o quê? Glicose com fosfato. Essa molécula sai da célula? Não, porque ela tem o fosfato. Da mesma sorte que a glicose, um fosfato não sai da célula, a 6-fosfato não sai da célula. Então pensa, vai, brilha. Eu tenho glicose no músculo. Tenho glicogênio no músculo. Eu estou em jejum. Beleza? A adrenalina foi liberada. O glucagon foi liberado. O cortisol foi liberado. Deu certo? Beleza? Insulina não foi liberada, porque eu estou em jejum. Eu estou hipoglicêmico. Deu certo? Sim? A adrenalina age no músculo para quebrar glicogênio. A adrenalina, ao agir no músculo e quebrar glicogênio, o glicogênio liberou glicose? Não. Liberou glicose, um fosfato. Essa molécula sai do músculo? Não sai. Então ela vai ter que ser utilizada pelo próprio músculo para a produção de energia. Glucagon agiu no fígado para ativar essa enzima. Perceba que o glucagon ativa mais de uma enzima. Para ativar essa enzima. Para quebrar o glicogênio do fígado. E aí, beleza, Léo, mas o glicogênio, quando é quebrado do fígado, produziu glicose e um fosfato. Produziu. No fígado tem mais duas enzimas. Uma mutase, que tira esse fosfato do 1 e coloca no 6. Aí você falou, nossa, beleza. Agora eu tenho a glicose 6-fosfato. E aí tem, no fígado, outra enzima chamada glicose 6-fosfatase, que tira o fosfato do carbono 6. E aí a glicose sai do fígado e vai para a corrente sanguínea. Entendeu que no fígado a reserva de glicogênio em hipoglicemia ajuda a reestabelecer a glicemia? Porque a gente consegue no fígado tirar quem? O fosfato da glicose. O músculo, isso é possível? Porque não tem a enzima lá dentro. Então a adrenalina vai fazer dois papéis. Olha o que eu falei para você, adrenalina. Quando você leva um susto, qual é o sistema nervoso que ativa? Simpático ou parasimpático? Simpático, beleza? Esse sistema nervoso simpático vai agir em vários locais do seu corpo, independente se você está em jejum ou se você está, vou melhorar, independente se você está hipo ou se você está hiperglicêmico. Se você levou um susto, um estresse, liberou a adrenalina. Show de bola? Quando a adrenalina, nesse momento, eu não estou em jejum, hein? Estou gordinho. Se você está nesse momento hiperglicêmico, a adrenalina vai quebrar o glicogênio? Vai. Para que essa glicose seja utilizada como fonte energética. Olha, mas não vai estar entrando glicose? Vai também. Pela insulina? Vai também. E a adrenalina e a insulina tá colocando glicose na musculatura para você ter glicose pra caralho, para via glicolítica acontecer e você ter muito ATP para correr ou para brigar. Show de bola? Então as duas coisas acontecem. Em uma situação agora hipoglicêmica, eu não levei susto, mas a minha adrenalina tá alta. Por quê? Porque a hipoglicemia é estressante no meu corpo. Até mata, né? É estressante. Então você libera adrenalina, cortisol, glucagon. A adrenalina, ela vai agir no músculo. Para quê? Para quebrar glicogênio. Para quê? Para o glicogênio no músculo, hein? Produzir a glicose e um fosfato. Glicose e um fosfato, glicose e 6-fosfato. Glicólise acontece. Aí dá a grande sacada.
Na glicólise acontecendo, a última molécula da glicólise é quem? O piruvato. Lembra dele? Esse piruvato poderia entrar na mitocôndria para a produção energética? Poderia. Só que ele recebe um NH4 e ele vira um aminoácido chamado de alanina, sai do músculo, vai para o fígado e no fígado a gliconeogênese acontece. Olha que doido que é isso. Olha o tanto que o seu corpo é absolutamente genial. A insulina e a adrenalina em momentos hiperglicêmicos têm um efeito. A adrenalina e o cortisol em momentos hipoglicêmicos têm outro efeito. Beleza? Vou te contar um caso que é foda. Minha mãe. A minha mãe ela é diabética já tem uns 30 anos. Nenhum fármaco mais resolve o problema da minha mãe. Ela é diabética tipo 2, ela está com 75 anos. E agora não, já tem tempo que ela toma insulina todo dia não, né? Várias vezes o dia para controlar a glicemia, claro, nunca controla. Mas ela está lá na peleja. E aí, você vai perceber que existe um limite máximo de insulina que você pode dar para o paciente, para ele não entrar em hipoglicemia severa. Não sei se você sabe, espero que sim, hipoglicemia mata. Hiper não mata. Aliás, hiper mata, vai demorar uns 40 anos. Hipo não, hipo é em alguns minutos. Então você não pode ter paciente hipoglicêmico. E a minha mãe toma o máximo de insulina. E todo dia ela acorda hiperglicêmica. Ela dorme hipo e acorda hiper. Existem duas possibilidades. Primeira possibilidade: aumenta a dose de insulina. Segunda possibilidade: dá um calmante para ela. Qual das duas você escolheria? Dá um calmante para ela. Mas por quê? Mano, a minha mãe tem um outro problema, que é terror noturno. Todo dia ela sonha algo extremamente terror. Todo dia ela acorda extremamente suada, não sei o que, ai, tô afogando, ai, não sei o que, um bicho tá me comendo. Todo dia. Ela tem pico de adrenalina no sonho. Olha que doido que é isso. Aí ela faz gliconeogênese dormindo. Aí ela acorda hiperglicêmica todo dia. E aí, o que faz? Toma ansiolítico. Você dormir, beleza. Qual que é o problema dela? Ela tem insônia, que é capeta. Aí ela tava... Eu tô falando de verdade, verdadeira. Olha tanto que é coisa louca. Aí ela tava tomando... nossa, o fármaco que todo mundo usa. Zolpidem. E o Zolpidem aumenta ou diminui o terror noturno? Aumenta. Se você toma Zolpidem, é verdade. Se você toma Zolpidem demais, você dorme com uma beleza. Mas daqui 1 ano, 2 anos, você começa a sonhar assim, algo, e isso atrapalha o diabetes. Olha que não é isso. Olha, entende o que eu estou falando? Porque isso é metabolismo. Pensar nisso, né, é pensar em metabolismo. Então vai de novo, ó. Quando você trabalha com insulina e glucagon, sempre a gente tem que ficar associando os diferentes órgãos para a gente entender o controle glicêmico. Beleza? A gente não pensa na insulina e no glucagon, cortisol só no músculo ou só no fígado separado, não. A gente tem que juntar essas informações. Tá. Dito isto, acho que você entendeu, porque é uma aula maravilhosa dessa. Entendeu? Oi? Pode falar. No caso, por exemplo, ela dorme hipoglicêmica e acorda Hiper. mas dá o calmante, não vai fazer ela ficar hipo? Isso? Não, o calmante, ele na verdade atua via sistema nervoso central. Só para fazer ela desligar literalmente, né? Essa era a ideia. Só que aí ela tem insônia, aí toma, dependendo, começou a tomar Zolpidem para ver se melhorava. Dormia que era uma beleza. Só que acordava mais hiperglicêmica do que deveria. Entendeu? E aí ela toma insulina tipo 6 vezes por dia, 7 vezes por dia, e a hemoglobina glicada dela é 9,5, 10. Aí você pensa, mas o que tem problema da hemoglobina glicada ser 9,5, 10? A hemoglobina glicada é o reflexo da glicose dentro da hemácia. Sim? Não sei se você lembra dos números, mas é assim, ó. Dentro da sua hemácia, célula,
você tem 25 milhões de hemoglobina. Pega o seu celular, não estou ligando. Coloca aí 25 milhões na sua calculadora. 7% disso, aí você vai me dar um número que eu não sei. Quanto que é 7% de 25 milhões? 1.700.000 hemoglobinas estão ligadas com glicose. Significa que elas não funcionam. Beleza? Isso. E aí a hemácia, ela tem GLUT2 na membrana plasmática. Então fica entrando e saindo glicose o tempo inteiro, independente da insulina. Se eu estou hiperglicêmico, significa que dentro da minha hemácia eu também tenho muita glicose. Porque fica entrando e saindo. Beleza? Então agora, mais do que 7% desse, mais do que 1.700.000, está glicada. A glicose grudou na hemoglobina. E aí significa que atrapalha o transporte de oxigênio. Então você tem menos oxigênio para os tecidos. Isso é um primeiro problema. Esse é um primeiro problema. Então a sua perfusão diminui. Beleza? E essa perfusão vai diminuindo principalmente nas extremidades. Além disso, você tem morte de endotélio. Aí você começa a perder sensibilidade. É a Siri. É a Siri. Caralho, Siri demoniada. Mas entendeu? Aí você vai tendo morte de extremidade. Aí o que você faz? Amputa. Que é o que a gente chama de pé diabético. Entendeu? Então, é uma sequência de eventos que vai acontecendo graças à hiperglicemia. Então, ela, na verdade, ela não te mata num primeiro momento, mas todos os seus capilares começam a morrer, porque você tem um efeito que a gente chama de efeito do sorbitol. E aí, tudo vai morrendo. Tudo vai morrendo, claro que isso demora sempre, vários anos, aí perde rim, fica cego, e aí você morre por consequência. A hipoglicemia te mata em minutos. Né? A hipoglicemia é extremamente mais séria do que hiper. Aí a galera sempre fala assim, mas o diabético não tem hiperglicemia? Tem. Então quando que ele dá hipoglicemia? Quando ele bebe remédio errado. Beleza? Isso é extremamente comum. Minha mãe tem 75 anos e ela é extremamente lúcida. Aí ela tem que colocar 5 unidades de insulina na agulha para aplicar, beleza? Se ela colocar 10, ela morre. E morre tipo, morri. Isso é seríssimo, é verdade. Porque dobrou, triplicou a quantidade de insulina que colocou. E aí você pensa assim, nossa, velho, tá, mas minha mãe, né, a gente ajuda, não sei o quê. E aí pensa, quantos senhores e senhoritas velhas que não tomam, esquece de tomar, tipo assim, nossa, eu tinha que tomar 4 agora, e esqueci de tomar daqui uma hora, vou tomar 8, porque, né, era para compensar. Mano, morre. Mas a pessoa não sabe disso. Dito tudo isso maravilhosamente bem, não sei porque eu falei isso, mas... síntese e degradação de ácidos graxos. E esse é a penúltima discussão. Perceba, ó, a gente viu captação de glicose, beleza? A gente viu síntese e degradação de glicogênio, agora a gente vem para síntese e degradação de ácidos graxos, que tanto a insulina quanto o glucagon, e a gente vai colocar outros hormônios no meio, participam. Eu sei que você já sabe de muita coisa aqui, e aí a gente vai ser bastante rápido na brincadeira. Então a gente vai pensar assim, ó, o começo disso tudo. A gente vai pensar assim. Vai junto comigo aí rapidão. Ó, eu tenho muita glicose na corrente sanguínea, beleza? Alta concentração. Essa glicose, ela entrou em qual célula? Hepatose. Qual é o GLUT que fez isso permitir? GLUT2. Ele precisa de insulina? Não precisa de insulina. Ele está lá na corrente sanguínea. Mas existe receptor de insulina na célula? Existe, para controlar a glicólise. Então, a glicose que entrou virou quem? Piruvato. Beleza? Fechou? Piruvato entra na mitocôndria. E aí,
dentro da mitocôndria, o piruvato vira acetil-CoA. Esse acetil-CoA se junta com oxaloacetato e vira citrato, que é a primeira enzima do ciclo de Krebs. O que acontece com esse citrato? Ele sai da mitocôndria. E aqui fora da mitocôndria você vai ter acetil mais oxaloacetato. Esse acetil mais um HCO3-, de onde veio esse HCO3-? De dentro da mitocôndria. Vira malonil. E é isso que você vai visualizar. Esse malonil iniciando a síntese de ácido graxo. Então, quando você tem excesso de glicose na corrente sanguínea, você engorda porque esse caminho metabólico acontece. E o malonil, ele participa da síntese de ácido graxo. Então perceba, por que insulina participa da síntese de ácido graxo? Porque a insulina ela é liberada em qual situação? Hiperglicêmica. E a insulina estimula a síntese não, né? A produção de piruvato. Aí o piruvato entrou na mitocôndria, claro que está rolando o ciclo de Krebs adoidado aqui. Só que é tanto o ciclo de Krebs e não precisa de tanto ATP ainda, assim, que a via é desviada para fora da mitocôndria. Perceba que a síntese de ácido graxo acontece dentro da mitocôndria? Não, acontece no citosol da célula. Esse ácido graxo que foi produzido no citosol, ele entra no retículo endoplasmático liso e no complexo golgiense para se transformar em VLDL. E aí a célula libera o VLDL para a corrente sanguínea e o VLDL vai lá no adipócito e deixa o triacilglicerol lá. E você engorda. Show de bola? Lembrou? Deu certo? Então vai. A primeira enzima para essa brincadeira é entender de onde veio o malonil. Ó. Então eu vou aumentar aqui para vocês, você vai perceber duas coisas. Esse malonil é a junção de duas coisas. A primeira é isso que está enlaranjado, tá vendo? Esse seria o acetil. Mais isso que está em verde, que é um CO2. Na verdade, isso aqui é o H3. Desculpa, não é o HCO3-, que é o ácido carbônico. Tá bom? A enzima responsável por isso tá aí para você. Olha que bonitona que é essa enzima. E essa enzima, vou te mostrar aqui, é bonitinho agora, é a acetil-CoA carboxilase. Ela então pega o bicarbonato, que é CO2 mais água, certo? Esse bicarbonato é ligado, tem uma parte da enzima chamada de biotina. Esse bicarbonato vai ser juntado com acetil-CoA. E aí você tem agora uma molécula de quantos carbonos? 3. 1, 2, 3. Como que se chama essa molécula de 3 carbonos? Malonil. E você precisa dessa molécula para começar a síntese de ácido graxo. Então perceba que você teve que colocar o acetil, que estava dentro da mitocôndria, fora da mitocôndria. Beleza? Não esquece disso. Onde você produz acetil-CoA? Dentro da mitocôndria. Beleza. E você tem que tirar esse acetil de dentro da mitocôndria para fora da mitocôndria, para o acetil se juntar ao CO2 para produzir malonil e você produzir a gordura. Tira uma foto disso para mim. Esse é a síntese de ácido graxo. 4 etapas. E você vai tirar uma outra foto em sequência para ficar bonitinho aí no seu celular. Tira uma foto disso para mim. Isso é a degradação de ácido graxo. Você vai perceber que um é o contrário do outro. É literalmente reações inversas. Uma coisa é produzir, outra coisa é degradar. Para que exista a síntese, você precisa dessa enzima que se chama ácido graxo sintase.
Essa enzima vai fazer 4 reações. Olha o nome. Condensa, reduz, desidrata, reduz. Na beta-oxidação é exatamente o contrário. Então, onde está a redução é a oxidação. Onde está a desidratação é hidratação. Onde está redução é oxidação. E onde condensa, que é juntar, quebra. Então, é literalmente o inverso. Tá? E olha qual é a brincadeira. Vem aí junto comigo que é muito rápido. E não é difícil. Ó, conta comigo que você vai perceber que vai ser facinho. Nessa primeira, quantos carbonos tem aqui? 3. Como é que chama essa molécula? Malonil. Quantos carbonos tem aqui? 2. Esse é o acetil. Se você juntar os dois, daria 5 carbonos, beleza? Tá, mas quantos carbonos tem aqui? 4. 1, 2, 3, 4. Cadê o quilo? Perceba que o CO2 que entrou para produzir malonil acabou de sair na forma de CO2. Se você perceber, isso vai se repetir várias vezes. Eu não sei, olha, pega a lógica. Não sei se você gosta de nutrição, se você faz esporte, mas eu não sei se você já ouviu alguém falar assim: caraca, toma esse óleo porque esse óleo tem carbono ímpar. Tem ácido graxo de carbono ímpar. Já que eu falei isso? Não sei se já, mas se você olhar atrás de óleo de girassol, óleo de não sei o que, você vai perceber lá, nossa, ácidos graxos de carbono ímpar. Significa que não pode ser ácido graxo animal. Por que não pode ser animal? Porque a gente vai colocando de 2 em 2 carbonos. Se você vai colocando de 2 em 2 carbonos, dá par. Não tem jeito, você não produz ácido graxo de 19 carbonos, de 11 carbonos. Deus não quis. Beleza? Você sabe que o ácido graxo, ele tem o ácido carboxílico e o hidrocarboneto, certo? Isso aqui é o ácido carboxílico. Isso é o começo do hidrocarboneto. Hidrocarboneto tem quais elementos químicos? Carbono e hidrogênio. E o que você está vendo a mais aqui? O oxigênio. Então o que a gente vai fazer nas outras reações? Tirar o oxigênio e colocar hidrogênio no lugar. É só isso. Então você vai ter 3 reações que servem para tirar esse oxigênio. Se você lembrar, lembra quando a gente discutiu beta-oxidação? O que a gente fazia? Colocava no carbono beta o oxigênio. E a síntese, o que a gente faz? Retira do carbono beta o oxigênio. É exatamente o contrário. Então ficou assim, ó. Vai de novo. Peguei o malonil, 3 carbonos. Peguei o acetil, 2 carbonos. Era para ser 5, mas saiu na forma de CO2. Tenho 4. Esse é o carbono 1, carbono alfa, carbono beta tem o dupla O. Beleza. O que vai acontecer? Ó, perceba que nesse dupla O, olha para o carbono beta. No dupla O eu coloquei um hidrogênio no carbono beta e um hidrogênio no oxigênio, que era o dupla O. Percebeu isso? Tá. De onde veio esses 2 hidrogênios? Do NADPH. Percebeu que não é do NADH, é do NADPH. A diferença tem um fosfato a mais no NAD. Beleza? Essa molécula agora eu tiro a água. Compara o carbono beta, que é esse, todo mundo está vendo o carbono beta aqui? E compara o carbono beta, que é esse. Então eu pego esse hidrogênio, pega essa hidroxila, perdão, e pego um hidrogênio do carbono alfa e isso vira água. A gente desidrata. Perceba que ficou uma insaturação aqui, tá vendo uma dupla ligação? Se a gente parasse aqui, os nossos ácidos graxos seriam insaturados. Baleia jubarte, não, mentira, baleia cachalote tem, para aí, ó, é verdade. Por isso que ela tem aquela cabeçona e dentro daquela cabeçona tem gordura líquida. Porque o ácido graxo, quando ela produz, para aqui, ó. Aí o ácido graxo que ela produz é líquido. Porque tem várias duplas ligações. No nosso caso, Deus foi mal. Falou assim, não gostei disso.
vou quebrar essa insaturação. Como é que eu faço isso? Coloco o hidrogênio, que veio do NADPH mais H+. Coloco o hidrogênio no carbono alfa, um hidrogênio no carbono beta. Cadê a dupla ligação? Desfez. Significa que o ácido graxo que eu produzo, que você produz, é um ácido graxo sólido. Olha que loucura que é isso. Você entendeu o que eu disse? Então, o ácido graxo que você produz tem dupla ligação? Não tem. Se tivesse, ele seria líquido ou sólido? Líquido. Agora pensa. Eu me alimento de donuts todos os dias. De manhã, de tarde, de noite. É muito carboidrato. O carboidrato que eu estou comendo vai para o meu fígado. O meu fígado produz ácido graxo. Beleza? Isso. O ácido graxo que o meu fígado produz é líquido? Tem dupla ligação ou é sólido? Ao longo dos anos, esse ácido graxo sólido começa a fazer parte das minhas membranas plasmáticas. O que eu estou fazendo com a fluidez da membrana plasmática? Diminuindo, porque eu estou colocando o ácido graxo sem dupla ligação na membrana plasmática. Demora 50 anos. Qual é o resultado que eu tenho disso? Diabetes. Então, a diabetes é uma culpa divina. Porque ele quis tirar a dupla ligação daqui. Percebeu isso? Entendeu? Quando você repete, perceba que eu tinha um ácido graxo, desculpa, 2 carbonos aqui e agora no final eu tenho 4. Repete isso 8 vezes e você tem um ácido graxo de 16 carbonos. Então, o ácido graxo que você produz tem quantos carbonos? 16. É essa brincadeira acontecendo 100% do tempo até dar 16. E aí para. Então, os ácidos graxos que a gente produz, não é um ácido graxo de cadeia ímpar. É um ácido graxo de cadeia par. Olhou para isso? É exatamente quem faz isso acontecer? Insulina. A insulina ativa essa maravilhosa enzima, que é a acetil-CoA-carboxilase. Produz malonil e malonil, a síntese de ácido graxo. Então pensa, se o seu paciente, ele é um paciente diabético insulino dependente, ele tende a engordar. Isso é verdade que eu falei? É. Mas tem um monte de gente que está tomando insulina para emagrecer. Por quê? Porque a insulina dá um efeito de feedback negativo para o cérebro falando que você está saciado. Então você perde a fome. Olha que doido que é isso. Por quê? Imagina, quando você está hiperglicêmico, se você não é doente, não significa que você acabou de comer? Pós-prandial? E qual é o hormônio que é liberado? Insulina. Então, se você está hiperglicêmico, tem insulina, se você não é doente, hein? E a insulina avisa para o seu cérebro falando, já tem açúcar demais aqui, pode parar de comer. Show de bola? E é verdade. É um feedback negativo para o sistema nervoso central, te dando a ideia da saciedade. Então você fica saciado. Beleza. Então se eu colocar insulina em mim, eu vou ficar saciado? Sim. Só que você vai ter aquela barriguinha de pochete. Por quê? Porque você tem poucos receptores de insulina abdominais. Deus é foda. Olhou para isso, você vai perceber que é exatamente o contrário. Quantos ácidos graxos... quantos carbonos eu tenho aqui? 16. Beleza? Quantos carbonos eu tenho aqui? 14. Significa, claro, que saiu 2. Saiu na forma de quem? Acetil-CoA. Viu isso? Então, desculpa. Então, o que aconteceu? Olha entre o carbono alfa e beta. Olha para o carbono beta. Tem hidrogênio. Olha no final. O que tem no carbono beta? Vou até colocar aqui para você não confundir. O dupla O. Então, perceba que na síntese a gente tirou esse dupla O. E na beta-oxidação a gente colocou esse dupla O. É literalmente o contrário.
Então você vai perceber o seguinte, ó. Vai. Vou colocar aqui, grandinho para você enxergar. Vai aí junto comigo, ó. Entre o carbono alfa e beta é ligação simples. Eu vou tirar 2 hidrogênios. Para onde vai os 2 hidrogênios? E o FAD vira FADH2. O FADH2 vai lá para o complexo 2. Beleza? Dupla ligação entre o carbono alfa e beta. Então, isso aqui, ó, é uma oxidação que aconteceu. Lembra que lá era redução. Aqui, ó, lembra que lá a gente perdeu uma água, desidratou? E a gente está fazendo o que aqui? Recebendo a água. Então, a gente está colocando o oxigênio da água no carbono beta. Beleza? Hidratação. O que vai acontecer? Outra oxidação, ó. Eu vou tirar os hidrogênios daquele oxigênio e colocar o dupla O. E depois eu faço a lise. Quebrei entre o carbono alfa e beta. Isso vai para nossa complexo 1, né, da cadeia transportadora de elétrons. Mentira. Vai para o ciclo de Krebs e o NADH vai para o complexo 1 da cadeia transportadora de elétrons. Beleza? Ciclo de Krebs, 14 carbonos, volta a brincadeira. Quando você fazer isso 7 vezes, acabou. Então, é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Onde é redução, é oxidação. Onde é desidratação, é hidratação. E continua a brincadeira. Quem que estimula a fazer isso? Glucagon. E aí você tira uma foto disso e você entende e fala assim, caraca, é muito fácil. Tira uma foto disso pra gente. Você fala assim, não é possível que é fácil desse jeito. É muito fácil. Ó, o que você tá... Vai junto comigo aí. Carboidrato da dieta. Beleza? Significa que eu tenho muita glicose no sangue. Você está hiper... Qual é o hormônio que produziu? Insulina. A insulina ativou qual enzima? Acetil-CoA carboxilase. O que a acetil-CoA carboxilase faz? Pega a glicose, lembra? Virou piruvato, piruvato entra na mitocôndria, vira acetil, acetil junta com oxalacetato, vira citrato, citrato sai da mitocôndria, vira acetil mais oxalacetato fora. Esse acetil fora da mitocôndria vira quem? Malonil. E malonil entra na síntese e o ácido graxo vira VL, isso vai para a corrente sanguínea e você acumula isso no seu adipócito. Quem estimulou? Insulina. Não estou gostando de ser gordo. Beleza. O que você tem que fazer com a sua glicose? Diminuir. Diminuir a glicose, qual hormônio que você libera? Glucagon. O que o glucagon faz? Inibe a acetil-CoA carboxilase. Significa que você não produz malonil. Se você não produz malonil, você não sintetiza ácido graxo. Ah, então ficou fácil. Basta eu tomar glucagon todo dia de manhã que eu emagreço? Não. A vida é mais paia que isso. Seria o pensamento genial. Vai mais. Ó, se você tem excesso de malonil, eu tenho excesso de malonil. Ó, tem malonil pra caralho. Significa que eu estou produzindo muito ácido graxo. O que o malonil faz além de produzir ácido graxo? Ele bloqueia a entrada de ácido graxo onde? Na mitocôndria. Significa, eu estou produzindo ácido graxo no citosol, logo eu não preciso de quebrar esse ácido graxo na mitocôndria. A mitocôndria acontece a beta-oxidação. Beleza? E no citosol acontece a síntese de ácido graxo. Quem que impede o ácido graxo de entrar na mitocôndria? O malonil. Então, o malonil vai lá e bloqueia, não sei se você lembra, a carnitina aciltransferase, que é a molécula responsável para colocar o ácido graxo dentro da mitocôndria.
Acho que ficou claro. Espero. Insulina engorda ou emagrece? Engorda. E o glucagon? Emagrece. Insulina estimula síntese de ácido graxo. Glucagon estimula beta-oxidação, que é a quebra do ácido graxo. Bonito? Deu certo. Vai. Agora você vai brilhar, hein? Brilha, por favor. Olhou para isso. O que você está vendo? É uma situação hiper ou hipoglicêmica? Por que é hiper? Porque está liberando qual hormônio? E a insulina está agindo no fígado, porque o fígado ele está arrebentando de controle da glicemia. Aí você vai pensar assim, por favor, pense. Ué, Léo, mas a insulina não deveria translocar o glúten? Sim, no músculo e no fígado. Vai fazer todas as outras coisas que a gente acabou de discutir. Vai estimular a glicólise, vai estimular a síntese de glicogênio e vai estimular a síntese de ácido graxo. Não vai estimular a translocação de glúten, porque no fígado já tem o glúten na membrana plasmática. Agora você pensa, vai, brilha, nossa, agora vai ser muito legal. Diabetes. Mamãe diabetes, né, coitada? Um dia que você vê minha mãe, você vai falar, nossa, ela é tão bonita. Mamãe diabética. Qual é o problema dela? Se ela não tomar insulina, o problema é só a hiperglicemia? Sim ou não? Não. Se minha mãe tiver normoglicêmica, pensa nisso. Normoglicêmica significa de 80 a 100 miligramas por decilitro de glicose na corrente sanguínea. Show de bola? 80 a 100, normo. Menos de 80, hipo. Mais do que 100, hiper. Simples assim, tá? Se a minha mãe tiver normoglicêmica, significa que ela está sem se alimentar. Show de bola? Quem é que está fazendo o papel de colocar glicose na corrente sanguínea da minha mãe? Fígado. Show de bola? O fígado faz exatamente esse papel. Mas para que o fígado faça esse papel de colocar glicose na corrente sanguínea, porque é o fígado que tem esse papel de retirar a glicose e colocar a glicose, ele precisa da ação de dois hormônios. Primeiro, ele precisou da ação da insulina. Beleza? Por quê? Porque a insulina estimulou a glicose que estava dentro do fígado virar glicogênio. E aí, numa situação normoglicêmica, esse glicogênio vai ser quebrado para produzir a glicose e a glicose ir para a corrente sanguínea. Olha, mas por que na normoglicemia a glicose tem que ir para a corrente sanguínea? Porque ela vai ser utilizada pelo cérebro como fonte energética. Olha, por que o ácido graxo não pode chegar no cérebro? Por causa da barreira hemato, não deixa. Beleza? Então, na normoglicemia, é o glicogênio hepático que ajuda a manter o controle de glicose para o cérebro não morrer. Show de bola? Entendeu a brincadeira? Agora, a minha mãe tem problema no receptor de insulina. Significa que a quantidade de glicogênio que ela produz não é suficiente. Quando ela não come, ela fica normoglicêmica e o fígado não tem glicogênio capaz de liberar a glicose de forma eficiente. Então ela entra em hipoglicemia muito mais rápido do que eu. Então ela tem que comer em um período muito mais curto do que eu. Então, se você inventar de ser endócrino na vida, você vai falar assim para o seu paciente: você vai comer de 3 em 3 horas. E é verdade. Mas por que ele quer que faz isso com você? Principalmente se você é diabético. Porque ele quer que controle a quantidade de glicose na corrente sanguínea em situação normoglicêmica. Para essa pessoa não ficar hipoglicêmica. Deu certo?
Curtiu a ideia? E aí o que aconteceu? A insulina, glicose, piruvato, você já sabe, acetil-CoA, malonil, triacilglicerol, VLDL, adipócito cheio, gordinho você é. Beleza? Bonito? Tá. E agora, eu não vou falar de aminoácido, porque ainda é depois. E essa? O que você está vendo? É uma situação agora? Como é que você sabe que é hipoglicêmica? Porque agora a gente está tendo o glucado. E perceba que agora a discussão ela é outra. Eu vou ter dois caminhos. Olha só. Os ácidos graxos que estão no meu adipócito, ele vai ser liberado para a corrente sanguínea. Aí você tem que lembrar que existe uma albumina aqui, ó. Né? A albumina pega o ácido graxo e leva para o seu adipócito. O seu adipócito transforma o ácido graxo em corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, que são 3. Beta-hidroxibutirato, acetoacetato e acetona. Vai para a corrente sanguínea e vai para o cérebro para a produção energética. Vai comigo. Então, olha o que está acontecendo. Quem produz corpos cetônicos em você? O fígado. Em qual situação? Hiper ou hipo? Hipoglicêmica. Vai comigo. Vai. Hipoglicêmica. Significa que quem estimula isso é o glucágon. Deu certo? Significa que a insulina impede que isso aconteça. Tudo bem, queridos? Deu certo? Significa que se você não tiver insulina, isso pode acontecer. Tá bom? Então, a ausência da insulina estimula isso. Tá? A presença do glucágon, se você também quiser, estimula isso. Então, se a insulina não funciona, isso é estimulado. Por que eu estou falando isso para você? Porque você vai encontrar muito diabético hiperglicêmico. A gente vai, quando você for medir lá a glicemia, vai estar HI. Tipo, nossa, o cara está com mais de 600 miligramas por decilitro. E ele vai ter o quê? Corpos cetônicos. Ah, mas por que ele teve corpos cetônicos se ele está hiperglicêmico? Porque a insulina não impediu com que isso acontecesse. A insulina não está funcionando. Segunda coisa que vai acontecer muito, tipo, isso é direto. A pessoa é diabética, insulino dependente, e ela tinha que tomar 5 unidades de insulina, tomou 30. Errou. Ela fica hipoglicêmica severa. Na hipoglicemia, o seu tecido adiposo libera ácido graxo. O ácido graxo, corpos cetônicos. Corpos cetônicos, corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, os corpos cetônicos desprotona. Significa que aumenta a quantidade de H+ no sangue. O que acontece com o pH? Chama cetoacidose diabética. Lembra do semestre passado? A gente estava discutindo e sempre eu mostro um menino que tem a respiração de Kussmaul. Lembra disso? É isso que está acontecendo. O menino fica hipoglicêmico. Glucágon estimula isso a acontecer. Corpo cetônico, corrente sanguínea, pH diminui. E, consequentemente, a pessoa tem uma cetoacidose diabética. Em pouco tempo, desnatura todas as proteínas e, claro, morre. Show? E perceba que piruvato, gliconeogênese, glicose 6-fosfato, tem uma enzima que é a glicose 6-fosfatase, que tira o fosfato da glicose, 6-fosfato, glicose livre, para o cérebro. Perceba que o fígado consegue fazer isso. Então o glucágon age no fígado, não age no músculo para quebrar glicogênio, porque né, quem age no músculo para quebrar glicogênio é a adrenalina. Deu certo? Juro. É muita informação, né? E a gente não tem aulas de pequenos grupos, então é tenso. E agora você pensa no seguinte, ó. Você vai tirar algumas fatinhas para mim. Pera,
calma, deu errado aqui. Você vai tirar algumas fatinhas. E eu vou ser bem rápido agora. Tirar algumas fatinhas. GLP-1. Que é? GLP-1 é peptídeo, vem do inglês, né? Peptídeo semelhante ao glucagon. Tá? Só que na verdade, na grande verdade, esse peptídeo semelhante ao glucagon, ele tem uma ação oposta ao glucagon. Aí todo mundo fala, ué, mas por que ele é semelhante ao glucagon? Porque quando o glucagon ele é sintetizado numa forma de pró-hormônio. E esse pró-hormônio ele é quebrado. E ele pode ser quebrado em várias coisas, o pró-glucagon. Pode ser quebrado em glucagon, mas também pode ser quebrado em GLP-1, GLP-2 e outras moléculas que a gente ainda não sabe a função. Quando eu falar gente, significa o mundo. E para que você tem esse pedacinho? Não sei. Beleza? Mas vai aí. Você vai tirar algumas fotos importantes. Essa é a primeira dela, ó. Esse GLP-1, então, ele é um hormônio que a gente chama de incretina, que ele é produzido lá pelo nosso íleo. Tudo bem? Ou seja, pertinho do cólon do nosso sistema digestivo. E ele é produzido, na verdade, quando você acaba de merendar. E esse GLP-1, ele tem um tempo de vida de aproximadamente 2 minutos. A galera usa GLP-1 para emagrecer. Você já viu falar daquele fármaco... Eu esqueço o nome do fármaco toda vez. Semaglutida, que é o Ozempic, né? Liraglutida. É tudo para que você... São análogos dessa molécula, né? Do GLP-1. E ele tem uma ação muito parecida com o glucagon. Muito parecido. Tipo, muito parecido. Só que ele não é produzido pelas células beta-pancreáticas. É produzido lá pelo nosso intestino delgado, como você acabou de ver. E aí, qual é o mecanismo de ação disso? Você já está cansado de saber. Então, se a gente pensar no mecanismo de ação, ó, vai se ligar ao receptor do GLP-1, que tem vários locais do seu corpo, pâncreas, fígado, coração, estômago e vários outros, aumenta a AMP cíclico, então é um receptor associado à proteína G, aumenta a AMP cíclico e ativa a proteína quinase A. Beleza? E esse aumento da proteína quinase A é que dá a resposta celular. Qual é as respostas que te interessam? Tira uma foto disso pra gente. No pâncreas, o que ele estimula? No pâncreas ele vai fazer uma estimulação da insulina, da produção. Lembra que eu falei que ele é o contrário do glucagon? Então, ele faz uma estimulação da produção de insulina e ele potencializa isso lá nas células beta-pancreáticas, e eu acabei de te dizer como. A partir de aumento de AMP cíclico e ativação da proteína quinase A. Beleza? Vai, outra fotinha, pra gente ir embora feliz. Da mesma forma que ele estimula a liberação da insulina, o que ele faz com o glucagon? Inibe. Então, a redução da secreção do glucagon a partir das células alfa-pancreáticas. Tudo bem? Outra fotinha importante lá no estômago. Eu estou passando bem rapidinho, porque é só informação mesmo, né? A galera ama esse GLP-1, né? Nossa, como eu te amo. No estômago e intestino, ele tem um retardo do esvaziamento gástrico. Acho que você está começando a entender por que a galera toma Ozempic. Bom, nem sei como é que chama esse remédio. Porque ele aumenta a saciedade. E ao aumentar a saciedade, claro, você perde a vontade de se alimentar e, por consequência, ao comer menos, a pessoa emagrece.
Tudo bem? E ele faz isso a partir da redução da motilidade gástrica via o plexo, que a professora Maclá já deve ter falado para você, que é um meu interno. Bonitinho? No seu fígado, é tudo enquanto é órgão que essa merda age. Então você tem a redução da produção hepática de glicose, significa que você está inibindo a gliconeogênese. Beleza? E no seu músculo, que é o último que você tira foto, ele melhora a captação de glicose e estimulando a translocação de GLUT4. Certo? E olha que bonitinho, ele reduz a lipogênese hepática e a secreção de VLDL. Então a galera usa isso assim, né? Nossa, é o sonho para o emagrecimento. Ninguém é igual eu que faz exercício físico constante para emagrecer. Show de bola? Então a gente falou de vários hormônios importantes. Na semana que vem a gente continua